sobre todos. Diz Senhor, os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Vamos! E os anjos clamam, santo, toda a criação, santo, exaltado és, santo, santo pra sempre. Teu povo canta, o teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. No ano da morte do rei Uzias, Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e os serafins clamavam uns para os outros, que eles diziam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da tua glória. E os anjos clamam, toda a criação, exaltado és, santo pra sempre. O teu povo canta, santo, sim ao Rei dos Reis. Tu sempre serás, santo, tu sempre serás, santo, santo pra sempre. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Boa noite, amada igreja, graça e paz a todos. Gostaria de convidar você a se colocar de pé neste momento. Que Deus possa estar honrando a sua vida, que nesse climazinho frio, né? Que você saiu da sua casa, você decidiu vir na casa do Senhor.
Então que nós possamos realmente cantar, possamos exaltar Ele, e que Deus possa aquecer tanto os nossos corações quanto também o nosso corpo. Amém? Paizinho Deus, obrigado, Paizinho, por essa noite. Obrigado, Pai, porque o Senhor se faz presente. Obrigado, Paizinho, porque o Senhor, Deus, sempre está conosco, e que o Senhor possa ser exaltado aqui. Que a sua palavra, Senhor Deus, ela possa, Deus, não ser, Senhor Deus, simplesmente, ó Pai, lançada, mas que ela possa atingir os nossos corações, e que nós possamos, Deus, realmente ser conectados, impactados pelo seu Santo Espírito. Nessa noite, Pai, ansiamos pelo seu Santo Espírito aqui, para que ele possa fazer presente, possa ser poderoso, possa ser intencional, e que o seu nome seja exaltado acima de todas as coisas. Amém, amém, amém. E vamos adorar o único Rei da Glória. Amém? Deixou sua glória por mim, se fez desprezível por mim, levou todo o fardo que era meu, levou o pecado que era meu, me deu sua paz pra sempre, me deu alegria pra sempre, me deu sua vida pra viver, me deu sua graça pra vencer. Jesus, toda glória somente a ti. Jesus, toda glória somente a ti.
possamos, Pai, ser impactados pelo Seu amor. Que possamos, Pai, Te adorar de todo o nosso coração. E que essa canção possa chegar ao Senhor. E por isso vamos declarar mais uma última vez. E não há outro igual a Ti. Tu és o Rei da glória. Tu és o Rei da glória. A minha vida dou a Ti. Oh, Jesus. Tu és o Rei. Tu és o Rei da glória, Senhor. És o Rei da glória, Senhor. Adoramos o Teu nome, pois Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Quero convidar você a orar e declarar palavras de adoração ao Senhor. Declare a bondade do Senhor. Declare a santidade do Senhor, os atributos do Senhor, independente dos seus sentimentos, quer você esteja cansado, seja você desanimado, independente de qualquer coisa, adore ao Senhor, declarando: o Senhor é bom, é digno de toda glória, é digno de todo louvor. Tu és o Rei da glória, Senhor. Nada e ninguém se compara a quem Tu és. Tu és o Senhor que faz forte aquele que está fraco. Tu és o Senhor que reanima o desanimado. Tu és o Senhor que está neste lugar e que está em todo lugar ao mesmo tempo, pela Tua soberania, a Tua onisciência, a Tua onipresença, a Tua onipotência. Adoramos o Teu santo e bendito nome, Senhor. Te louvamos, pois a Tua misericórdia é que tem nos sustentado dia a dia, Senhor. Nós Te louvamos, pois estamos aqui nessa noite. É pela força do Senhor, é pelo Teu poder, Senhor. Te exaltamos e bendizemos a Ti. Seja exaltado, seja glorificado o Teu nome para todos sempre. Não há outro igual a Ti, Senhor. Declare isso, igreja de Jesus. Aleluia, exalte ao Senhor com suas palmas, glorifique este nome maravilhoso. Glórias a Deus, glórias a Deus, aleluia. Que a graça e a paz sejam multiplicadas, meus queridos irmãos, amém. Glórias a Deus. Declare ao irmão, irmã que está ao seu lado: que bom que você está aqui, que bom que você veio, que bom que você venceu as desculpas, que bom que você venceu tantas lutas para estar aqui. Glórias a Deus. Que bom que você venceu as distrações, o conforto, o conchego, para estar neste lugar na presença do Senhor. Você que também que está pela internet, que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Muito bem, meus irmãos, pode tomar seu assento, por favor. Sejam todos bem-vindos essa noite, noite da esperança. Como é bom recebê-los aqui, para juntos adorar a Jesus, exaltar o nome dEle e ter também a nossa fé fortalecida no Senhor. Queremos passar para vocês agendas que temos ainda por essa semana, última semana do mês de junho, e também já apontando alguns trabalhos que teremos com a graça do Pai através das redes já no início do mês de julho. Amanhã, a Last Night, é um encontro especial dos adolescentes com este tema tão especial, visão. Encorajamos aos pais a abençoar os seus filhos para estarem aqui amanhã às 20 horas, um tempo tão especial para essa geração consagrada a Jesus. Quinta-feira, Papo de Homem, teremos aqui nosso Papo de Homem,
E pedimos para que você primeiramente esteja aqui, é claro, e que convide também outros homens para este tempo tão especial que teremos nessa quinta-feira, às 20 horas. Na sexta-feira, nós teremos a vigília das redes. Você que está envolvido nas redes, independente de qual seja na rede de cuidado ou servindo, você está convocado a estar aqui nessa sexta-feira, no tempo de oração, às 22 horas. Nós vamos orar juntos, clamar ao Senhor por este novo tempo, por este semestre seguinte. Primeiro, iremos louvar a Deus por este tempo que tivemos até aqui e também já está intercedendo por aquilo que virá com a graça do Senhor. No sábado é o DIP, o encontro dos jovens, a rede de imersão, estarão aqui reunidos com este tema, tem lugar à mesa. Jovem, não perca, vai ser um tempo muito bom para vocês estarem aqui. Qual horário, pastor? Às 20 horas. E pedimos também que você venha estender convite a um amigo, a uma amiga, a estar aqui. Vai ser um tempo muito abençoador, um tempo maravilhoso na presença do Senhor, tempo de comunhão, de palavra. Encorajamos você, jovem, 18 mais, a estar aqui neste tempo tão especial. E atenção, você que está a serviço da Rede Kids, seja como as crianças, seja no Ministério de Louvor Kids, no Ministério Kids, todos os líderes, atenção, todos os líderes, reserve essa agenda, dia 3 de julho, haverá um momento especial aqui para toda a equipe, todo voluntário que serve na Rede Kids. Vai ser um tempo muito importante para manter a chama acesa. 19h30, será numa quinta-feira. Encorajamos vocês que fazem parte dessa rede, estarem aqui. Vai ser um tempo de alinhamento, um tempo de engajamento, de oração, e temos certeza que vai ser um tempo muito especial. Atenção, é necessário fazer inscrição. Por onde? Através da secretaria ou no balcão de informação após o encerramento da reunião do culto. E por último, dia 12 de julho, você já sabe o que teremos, não é? Bazar missionário, a partir das 7h30 da manhã até as 15h30. Continue divulgando, por favor, e temos certeza que vai ser mais uma edição abençoada para a glória de Jesus. Quero chamar você mais uma vez a se colocar de pé. Nós iremos conceder a oportunidade a você que deseja semear numa terra fértil, semear no reino de Deus, com a sua oferta, ou você que reservou o seu dízimo para entregar hoje, faça isso sempre com uma condição, com uma alegria, não com barganha, não por medo e nem com tristeza, mas com alegria, com gratidão, com intencionalidade, para a glória de Jesus, amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e bendizemos a Ti, por estarmos acolhidos neste lugar, nessa casa de oração. Te louvamos, ó Pai, pelo conselho dessa igreja, pelos pastores, pelos líderes, pelos coordenadores de rede. Nós louvamos, ó Pai, por cada membro fiel, por cada intercessor, por cada vidas que estão a serviço do Teu reino, e juntos, ó Deus, temos a alegria de testemunhar o Teu reino em movimento, para o Teu louvor. Receba toda a adoração, receba todo o louvor, em o nome de Jesus, que a Tua bênção continue prosperando o Teu povo, que com coração alegre ofertam, dizimam. Sim, Pai, continue abençoando e prosperando o Teu povo, para a Tua glória, em o nome de Jesus. Amém. Amém. As palmas, a criação.
Às vezes durante a semana a gente passa por tantas dificuldades que nos fazem até mesmo pensar que o Senhor não está nos vendo. E eu quero falar para vocês um breve testemunho que eu falei para o Senhor: quando eu estiver preparada, eu quero ministrar isso para alguém que realmente precise, Senhor. Quando eu e meu esposo estávamos passando por uma dificuldade dentro de casa, nós abríamos nossos armários, não tínhamos o que comer, e nós falávamos: Senhor, nós sabemos que o Senhor proverá. E o Espírito Santo, mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à fome, o Espírito Santo ministrava no meu coração: Deus proverá quando o azeite e a farinha faltar, quando as minhas forças se esgotar, Deus proverá, Deus proverá, mesmo cego me fazer enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. E eu tive a certeza que ali o Senhor estava me amadurecendo. O Senhor estava amadurecendo a minha fé. O Senhor estava me mostrando que em meio à tempestade Ele proverá. Eu não sei, meu irmão, o que você está passando hoje, qual é a sua necessidade, qual é o motivo em que você se converteu ao Senhor, mas saiba que Ele proverá. Em meio à tempestade Ele proverá. Ele cuidará da sua casa, da tua família, do teu coração. Então aproveita esse momento para adorar ao Senhor e entregar tudo nos pés ao Senhor.
necessidade, aonde existe um fortalecimento da fé, aonde existe raízes que precisam ser plantadas e enraizadas no coração, aonde existe frutos do Senhor que precisam ser lançados, onde você precisa da coragem do Senhor. Coloque tudo diante do Senhor, e a sua fé vai ser amadurecida, vai ser plantada, vai ser exaltada, e você virá o Senhor bradando de vitória quando você o encontrar. Quando você o encontrar, cante mais vezes: Deus proverá. Deus proverá. Quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar, Deus proverá. Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não, eu vivo pela fé. Deus proverá. Sim, Senhor. Nós cremos que tu és o Senhor, o nosso Deus. Nós te louvamos pela provisão do Senhor, pelo Cordeiro. Nós te agradecemos, Senhor, pela tua provisão nessa noite, de estarmos, ó Deus, neste lugar para ouvir a tua palavra, Pai. Obrigado, Senhor, pois nós temos a certeza da tua provisão. Nós temos a certeza, ó Pai, da tua intervenção, do teu favor, conforme a tua graça, Pai. Te adoramos e bendizemos a ti, em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Louve o Senhor com as suas palmas, queridos. Engrandeça o nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Pode tomar o seu assento, por favor, queridos. Deus continue abençoando essa equipe de louvor, nossos irmãos. Que o Senhor continue capacitando cada vez mais vocês, queridos. Meus irmãos, vocês vieram nessa noite para ouvir mais de Deus, amém? Para receber palavras de encorajamento, recebemos uma palavra do trono de Deus. Você crê que Deus usa servos, instrumentos, conforme Ele deseja, amém? Amém, glórias a Deus, é a palavra do Senhor, e nós temos alegria nessa noite, ouvimos a palavra do Senhor, e queremos louvar ao Senhor pela vida de um servo, ao qual Deus tem levantado para ministrar ao coração de tantas crianças, os adolescentes. Já esteve ministrando também para a igreja numa ocasião, e hoje teremos mais uma vez essa alegria de estar conosco o João Lucas para pregar a palavra do Senhor. Faça favor aqui, meu querido servo do Senhor, você, mamãe e papai, que enviou seus filhos no acampa dentro, teve uma palavra especial para o coração deles, e quem ministrou foi este pastor que Deus está confirmando a cada dia, e foi uma bênção, e foi desafiado a estar aqui a compartilhar a palavra nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor usará a vida dele a falar ao meu coração e ao seu coração também, amém? Em nome de Jesus. Senhor, eis aqui o teu servo, nós como igreja oramos e o abençoamos, para que o Senhor continue capacitando e confirmando a vocação, o chamado. Nós cremos, Deus, que o Senhor já revelou uma palavra ao seu coração, que será compartilhada ao nosso coração. Nós cremos que o Senhor continuará falando conosco neste lugar. Oramos e o abençoamos em o nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Pedimos os irmãos acenderem as luzes, por gentileza, meus queridos. Obrigado, meus irmãos.
Boa noite, igreja. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Queria agradecer primeiramente a vida dos pastores, ao conselho da igreja, por estar me dando a oportunidade de estar aqui mais uma vez. E seguindo o tema que nós temos falado nessas terças-feiras, sobre enfrentar e seguir em frente, hoje nós vamos falar que uma verdade que nós temos no nosso coração é que diariamente nós enfrentamos dificuldades que aparentam ser impossíveis de serem realizadas. Situações que nos colocam no fundo do poço e aparentemente não tem saída. E isso é uma realidade tão forte que não tem como negar que nós vamos enfrentar isso durante toda a nossa vida. A vida aqui na Terra, nós não viemos aqui para ter uma vida fácil. Então, diariamente, nós vamos enfrentar situações que nos levarão e nos colocarão no fundo do poço. E uma coisa que define se e como nós vamos sair desse fundo do poço é a maneira como nós nos posicionamos em meio a essas dificuldades. E para falar um pouquinho sobre esse tema, nós vamos para a palavra de Deus, porque aqui na palavra nós temos histórias de muitos homens e mulheres da Bíblia que foram inspirados pelo Senhor e que passaram por situações difíceis, aparentemente impossíveis, porém que através do seu posicionamento venceram essa situação. E a pessoa sobre a qual a gente vai falar hoje é sobre Davi. E vocês podem abrir lá no livro de 1 Samuel, no capítulo 27, a partir do 1 até o 7. Quem tiver com a Bíblia pode abrir, quem não tiver vai ser projetado no telão. E nós começamos com o seguinte: Davi disse consigo mesmo: pode ser que algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul, portanto não há nada melhor para mim do que fugir para a terra dos filisteus. Isto para que Saul perca de todas as esperanças e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim me livrarei das mãos dele. O contexto que Davi declara essa palavra é que antes desse capítulo começar, Saul estava perseguindo Davi, e foi a segunda vez que Davi teve a chance de matar Saul, porém teve pena de Saul e não fez isso. Ele livrou Saul da morte mais uma vez, e Saul voltou para casa. Mas Davi, conhecendo Saul, ele pensou o seguinte: a melhor forma de eu fugir de Saul, de eu não ser mais tentado por ele, não temer mais a morte, era ir para o território dos filisteus, um lugar onde o exército de Israel não conseguia entrar ainda, tão interiormente. Então Davi viu como sendo a melhor opção ele fugir e ir para a terra dos filisteus. Davi se levantou e com os 600 homens que estavam com ele, foi até Aquis, filho de Maoque, rei de Gate. Davi ficou morando com Aquis na cidade de Gate, ele e os seus homens, cada um com a sua família. Davi foi com as suas 2 mulheres, Ainoã, a jezreelita, e Abigail, a viúva de Nabal, o carmelita. Quando Saul foi avisado de que Davi tinha fugido para Gate, desistiu de o perseguir. Aqui nós vemos que o plano de Davi realmente deu certo. Ele fugiu com o intuito de fugir de Saul, e deu certo. E Davi disse a Aquis: se encontrei favor em sua presença, dê-me um lugar numa das cidades do interior para que eu more ali, porque este seu servo ficaria morando com você na cidade real. Então naquele dia Aquis deu a Davi a cidade de Ziclag. Por isso Ziclag pertence aos reis de Judá até o dia de hoje. E todo o tempo que Davi permaneceu na terra dos filisteus foi 1 ano e 4 meses. Durante esse 1 ano e 4 meses que Davi passou na terra dos filisteus, ele acabou conseguindo ganhar a confiança de Aquis, que era o rei dos filisteus. E durante esse tempo, o exército filisteu se juntou para lutar contra Israel. E eles se juntaram numa certa região. E Aquis chegou a Davi para demonstrar a tamanha confiança que ele tinha a Davi, e disse para Davi vir junto com ele nessa guerra, para estar na retaguarda do exército filisteu e lutar junto com ele na guerra. E Davi aceitou, e junto com seus 600 homens, foram até a região onde o exército filisteu estava se reunindo para atacar Israel. E essa região, uma informação muito importante para o final da palavra, é que essa região ficava a 3 dias de Ziclag.
Ziclag foi a cidade que Aquis deu a Davi e que Davi morou durante 1 ano e 4 meses. Então Davi pegou seus 600 homens e partiu até a região onde o exército filisteu encontrava. E eles demoraram 3 dias para chegar. Só que Davi, porém, deixou Ziclag sem proteção. Ziclag era a cidade onde Davi morava, junto com seus 600 soldados, e cada um com a sua família, filhos, filhas, esposas, pais, mães. E Davi pegou todos os soldados e foi para uma luta, ao qual não era dele, e deixou a cidade desprotegida. E quando ele chegou, depois dos 3 dias de viagem, Aquis o recebeu muito bem, porque Aquis confiava em Davi, gostava de Davi. Na mente de Aquis, rei dos filisteus, ele achava que Davi serviria a ele por toda a vida. É declarado aqui na palavra: Aquis achava que Davi serviria a ele durante toda a vida. E quando Davi e seus 600 homens chegaram lá, como foi dito, Aquis recebeu eles bem. Porém, quando os outros generais, os líderes das cidades dos filisteus viram Davi ali, eles não ficaram confortáveis com a situação. Eles desconfiaram de Davi, pensando que o quê? A melhor forma de Davi recuperar o agrado de Saul seria se voltando contra os filisteus no meio da guerra, porque foi algo que aconteceu anteriormente, e que os filisteus já tinham experimentado disso. Lá no capítulo 14 de 1 Samuel vai falar sobre isso, sobre uma situação em que os filisteus estavam lutando contra o exército de Israel, e tinham alguns hebreus do lado dos filisteus, e esses hebreus no meio da guerra se voltaram contra os filisteus, e a vitória veio sobre Israel. Então os filisteus, temendo que acontecesse novamente a situação, chegaram a Aquis e disseram para ele mandar Davi embora. E Aquis confiava muito em Davi, porém ele não iria contra o seu povo, contra a vontade do seu povo. Ele chegou a Davi e declarou a Davi que infelizmente ele não poderia lutar aquela guerra. E Davi perguntou por quê, porque durante 1 ano e 4 meses Davi foi fiel a Aquis. Mas Aquis, mesmo Davi insistindo, não permitiu que Davi lutasse essa guerra. E a partir daqui, nós começamos a mensagem em si. A gente entende qual foi o grande problema que Davi enfrentou e qual problema ele superou. O que aconteceu é o seguinte: Davi, depois ele foi e logo depois voltou, numa viagem de 3 dias junto com seus 600 homens. Quando eles voltaram para Ziclag, é descrito que aconteceu que ao 3º dia, quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, os amalequitas já tinham invadido o sul e a cidade de Ziclag. Tomaram Ziclag e a incendiaram. Lá levaram cativas as mulheres que lá estavam, mas não mataram ninguém, nem pequenos nem grandes, tão somente os levaram consigo e foram embora. Davi e os seus homens chegaram à cidade e viram que tinha sido queimada, e que as suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados cativos. Então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Eis aqui o problema que Davi enfrentou, e um baita problema. Quando a Bíblia ela exalta algum sentimento, como é descrito aqui, e choraram em alta voz, ergueram a voz e choraram até não terem mais força para chorar, é que realmente eles estavam angustiados. Eles choraram, se entregaram a esse luto. E Davi enfrentou essa grande dificuldade. E dentro dessa dificuldade existiam 2 pessoas que estavam enfrentando a mesma situação, que era Davi e o povo, que eram seus 600 homens. E a partir disso, do posicionamento de Davi e o posicionamento dos seus 600 homens, nós podemos entender que existem 2 formas de nós nos posicionarmos em meio a uma situação difícil. Davi e o povo. Davi escolheu orar em meio a uma situação difícil, enquanto o povo escolheu murmurar. E aqui nós vamos ver o resultado daqueles que murmuram. Aquele que escolhe murmurar, primeiro ponto, ele vive no luto. Ele passa pela situação difícil. Não é errado você chorar em meio ao luto, porque querendo ou não, Davi e os seus 600 homens, eles chegaram, a cidade estava destruída e queimada, e eles não viram ninguém. Não tinha nenhum corpo, então eles podiam imaginar que talvez as suas mulheres e famílias estivessem vivos, mas não tinham 100% de certeza. Então aquela pessoa que ela escolhe murmurar, que ela escolhe reclamar em meio a uma situação difícil, ela vive no luto.
aquele luto não passa. Por que ele não passa? Segundo ponto, permanece amargurada pela situação. Aquele que escolhe murmurar, ele não muda. Ele permanece usando aquela dificuldade como uma muleta. Sempre caminha junto com isso. Ele permanece amargurado, permanece sofrendo por essa situação, permanece sofrendo por essa situação. E isso acarreta no terceiro ponto. Você pode perceber que toda pessoa que reclama, quando acontece alguma situação difícil, ela nunca é culpada. Ela sempre busca colocar a culpa em alguém. E foi exatamente isso que aconteceu com o povo. Davi ficou muito angustiado, pois o povo falava em apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. Então, aquela pessoa que murmura, ela não sai do luto, ela permanece vivendo naquela dor, ela passa pela dor, assim como a pessoa que ora. Mas a diferença é que a pessoa que murmura, que reclama, que não toma nenhuma atitude, permanece nesse luto, permanece nessa dor. Ele não muda na situação, ele permanece amargurado. E essa amargura faz com que ele busque alguém para culpar. E aí a gente entra no segundo ponto, que é a pessoa que ora. Que aqui Davi já mostra um pouquinho de como a pessoa que ora, ela se posiciona em meio a uma dificuldade. Porque o final do versículo diz: mas Davi se reanimou no Senhor, o seu Deus. E aquele que ora, ele passa pelo luto, mas não vive nele. Existe uma grande diferença entre viver no luto e passar pelo luto. Aquele que vive no luto, como foi dito anteriormente, ele vive nisso. Diariamente ele pensa nisso, diariamente ele sofre por isso, diariamente ele carrega esse fardo. E é uma escolha dele, porque aquele que ora, aquele que escolhe orar, ele passa pelo luto, como Davi passou. Davi chorou junto com seus 600 homens. Davi permaneceu angustiado, porém, ele não vive nele. Ele passa pelo luto. O luto é necessário ser passado. Às vezes a gente acha que não é necessário a gente sofrer por algo, mas sim, o sofrer é necessário, o luto é necessário. As lágrimas, elas lavam a nossa alma, a gente fica mais leve depois do choro. Mas aí existem as duas escolhas. Sofrer não é uma opção, mas permanecer sofrendo é uma escolha que nós podemos escolher, permanecer sofrendo ou mudar. E foi o que Davi escolheu, ele passou pelo luto, mas não vive nele, que entra no segundo ponto, por como que ele sai desse luto. Beleza, a gente entendeu que o luto é uma escolha, se a gente passa, se a gente vive nele, ou se a gente apenas passa por ele e logo sai. E a forma como nós saímos do luto é o segundo ponto, ele se reanima no Senhor. Aqui no 30, fala que, mas Davi se reanimou no Senhor. Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traga aqui a estola sacerdotal. E Abiatar a trouxe a Davi. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? Então ele se reanima no Senhor desta seguinte forma: ele busca resolver o problema. Aquela pessoa que ela ora, ela busca a resolução do problema. Ela passa pelo luto, ela sofre, mas ela se fortalece no Senhor. Diferente daquele que murmura. Aquele que murmura, ele vive no luto, ele não se fortalece no Senhor. E ele busca colocar a culpa em alguém. Ele nunca é o culpado por nada. Aquela situação difícil veio sobre ele simplesmente porque o mundo é injusto. Ele nunca pensou que foi um erro dele. Agora a pessoa que ora não, ela passa pelo luto, mas ela se reanima através da oração. Ela se fortalece e Deus renova as forças dela. Então, aquele que ora, como último ponto, ele busca resolver o problema. E continuando, a pergunta é: de que forma você tem se posicionado em meio às dificuldades? Quando uma situação ruim vem sobre você, de que forma você tem escolhido passar? Porque é nós que decidimos como a gente vai passar pela dificuldade. Como foi dito no início, a gente não escolhe se a gente vai passar ou não, mas a gente escolhe como. Se a gente vai passar murmurando, reclamando, buscando alguém para culpar, buscando um Deus para reclamar. Aquela pessoa que murmura, se ela vai orar, ela ora o quê? Até mesmo reclamando. Falou: Deus, por que a situação aconteceu comigo?
Deus, mas eu tenho permanecido na casa do Senhor, tenho sido fiel ao Senhor, por que isso tem acontecido comigo? Aquele que murmura, ele não consegue ver acima do problema. O problema é uma montanha grande demais para ele. Então, ele prefere ficar no conforto. Só que conforto é lugar de morte. A pessoa que permanece no conforto não cresce. A pessoa que permanece no conforto vive na água rasa. A água parada gera morte. E a pessoa que escolhe murmurar, escolhe essa opção de permanecer parado, de permanecer no conforto, de olhar para aquela montanha, para aquela dificuldade e falar, é maior que eu não sou capaz de conseguir, eu não sou capaz de passar por ela, eu não sou capaz de superar ela. Agora o cara que ora, não, ele passa pelo luto, ele se amargura seu coração, ele sofre pela situação, mas ele não vive nesse luto. Ele ora, se fortalece em Deus, e ele olha assim, ele percebe que a montanha é grande, que a dificuldade é grande, mas ele sabe que o Deus dele é maior. Então Davi, ele se fortalece nesse sentido, ele ora a Deus, ele se reanima no Senhor, ele vê a situação difícil, ele sofre, mas logo ele lembra que o Deus que está com ele é o mesmo Deus que ajudou ele a fugir de Saul, é o mesmo Deus que ajudou ele a vencer um gigante, é o mesmo Deus que acompanhou ele desde a sua juventude. Então ele se fortalece em Deus, ele olha a montanha, o tamanho do problema, mas ele não fica fixado nisso, ele olha além, e ele percebe o Deus que ele tem. Amém? E a pergunta é, de que forma nós temos escolhido nos posicionar em meio ao problema? De que forma a gente tem escolhido passar por essa situação? Murmurando, reclamando, permanecendo no conforto, ou orando, se fortalecendo, se renovando e olhando acima do problema. Porém, orar, a gente não deve apenas orar, mas algo que nós devemos tomar é uma atitude logo após a oração. Aqui fala que Davi ele orou ao Senhor, o Senhor respondeu ele, e ele logo pegou os seus 600 soldados e foi atrás de recuperar o que ele tinha perdido. Só que um ponto muito interessante é que Davi, tinha esquecido disso. Quem murmura vive no problema. Quem ora resolve o problema. E a escolha é minha e sua, da gente viver no problema ou a gente passar e vencer esse problema. Amém? E agora aqui, quando Davi ora, ele faz duas perguntas, que é o que está descrito aqui. Então Davi consultou o Senhor dizendo, devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? Davi ele se fortalece em Deus, ele ora, faz perguntas a Deus. E ele pergunta, Deus, o que eu faço agora? De que forma eu me posiciono? O que eu faço? E o interessante é que Deus dá 3 respostas. Davi fez 2 perguntas, porém Deus ele traz 3 respostas. Persiga o bando, resposta da primeira pergunta. Porque você certamente o alcançará, resposta da segunda pergunta. E a terceira resposta, Deus traz como uma esperança para Davi, porque ele fala, e libertará os cativos. Como foi dito no começo, Davi e seus 600 homens viram que não tinham ninguém na cidade, mas eles não sabiam se o povo estava bem, se o povo estava vivo. Eles só sabiam que os amalequitas tinham se incendiado a cidade e levado tudo o que eles tinham. E Deus é dessa mesma maneira. Aquela pessoa que escolhe orar em meio a uma situação difícil, ela faz perguntas a Deus de como ela deve se posicionar em meio a essa situação difícil. E Deus dá uma resposta e dá esperança. Deus trouxe esperança para a resolução do problema. E aqui nós estamos perto de finalizar o segundo tópico, de que quando você escolhe orar, Deus traz a resposta da sua oração e traz uma esperança para você seguir firme. É um ânimo, é um fôlego de vida para você seguir atrás de resolver o problema. Porém, como foi dito agora há pouco, orar não basta. É necessário que nós tomemos uma atitude. Davi perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando? Conseguirei alcançá-lo? O Senhor respondeu, persiga o bando, porque você certamente o alcançará e libertará o cativo. Beleza, as orações foram respondidas.
A esperança foi colocada no coração de Davi, foi dado um novo ânimo, um novo fôlego. E agora, o que Davi faz? Ele espera sentado? Deus falou que ele ia recuperar. E Davi poderia muito bem falar, se Deus já falou que eu vou recuperar, então está tudo certo. Então eu sento e espero. Só que não é assim que uma oração funciona. Então Davi partiu, ele e os seus 600 homens que com ele estavam, e chegaram ao ribeiro de Besor. A partir daqui a gente para, depois a gente vai um pouquinho mais para frente na história. Mas aqui Davi mostra de que forma nós devemos nos portar depois da oração. A gente já sabe que a gente tem que orar e não murmurar. E depois da oração, Deus nos dá esperança e novo fôlego de vida para permanecer firme nessa caminhada. Mas a partir de agora, é necessário que nós tomemos uma atitude. E é isso que Davi faz. Não adianta nada receber a resposta de Deus se não tomarmos uma atitude. Da mesma forma como Tiago fala que a fé sem obras é morta, a oração sem ação se torna inútil. Porque não adianta nada eu orar, pedir algo para Deus, Deus mostrar que eu vou alcançar se eu não correr atrás disso. Deus, ele tem o poder para dar esse algo em nossas mãos. Deus tem o poder para pegar o povo que estava junto com os amalequitas e colocar em Ziclag novamente, reerguer a cidade de Ziclag. Sim, ele tem, mas por que ele não faz isso? Porque Deus não quer filhos imaturos. Quando um pai dá tudo que o filho quer, o que ele se torna? Mimado, imaturo. Por quê? Porque ele ganha tudo da forma mais fácil possível. E Deus não quer filhos assim. Algo muito importante da gente ter em mente é que quando Deus fala para nós nos tornarmos como uma criança, é para nós sermos dependentes e puros. Para nós termos a dependência de uma criança, não a maturidade de uma. Deus nos chama para sermos maduros, e é por isso que Ele permite dificuldades e problemas. E a questão é o quê? É tomar atitude. Se o meu casamento está ruim, e eu oro a Deus pedindo um auxílio, uma luz no fim desse túnel, e Ele me mostra o que eu devo fazer, e me dá esperança para seguir, se eu permanecer parado, nada vai mudar. Minha situação não muda. E nós tendemos a fazer isso. A gente acaba pedindo algo a Deus, a gente recebe uma promessa de Deus, a gente recebe o consolo de Deus, a esperança de Deus e um ânimo para continuar. Só que a gente permanece parado. Deus, Ele fala para a gente seguir. Uma mensagem que tem sido falada muito, tanto no tema de terça. O Vinícius, quando ele pregou, ele falou, o pastor também falou. Quando o povo de Israel estava na beira do Mar Vermelho, Deus falou o quê? Para eles continuarem pedindo? Não, falou para eles marcharem. É algo que é necessário ser repetido? Sim, porque é algo simples, porém fácil e difícil de entender. Deus, a gente ora para Deus? Ora. A gente pede auxílio para Deus? Pede. Ele dá? Sim. Ele entrega essa esperança, esse novo ânimo. Mas é necessário que a gente marche. É necessário que a gente tome uma atitude. Deus não vai dar nada de mão beijada. Esse período de dificuldade serve como um período de amadurecimento. Então não adianta nada receber a resposta de Deus se não tomarmos uma atitude. Deus nos dá as respostas de nossas orações e esperança para seguirmos em frente. Agora cabe a nós termos atitude. A esperança vem de Deus, a resposta vem de Deus, mas a atitude cabe a nós. Nós devemos nos posicionar. Tá difícil? Tá. Mas se Deus falou que dá para resolver, então dá para resolver. Deus, Ele é um Deus que resolve até o impossível. Situações difíceis para Deus não são nada. Davi sabia disso. E por isso que ele escolheu orar. Ele não escolheu continuar murmurando, reclamando, sentado, estagnado. E nem mesmo escolheu tentar resolver com as próprias mãos. Ele escolheu o que? Orar, porque ele conhecia o Deus que ele tem. Ele conhece o Deus que ele tem. E a partir do momento que ele recebe esse ânimo, essa resposta, esse fôlego de vida, ele vai atrás. E aqui nós podemos ver o resultado de quem escolhe se
posicionar, escolhe ter atitude, porque tudo é questão de escolha. Como foi dito, e eu vou repetir de novo, a gente não escolhe passar pelo período difícil, mas a gente escolhe a forma como a gente passa por esse período difícil. Se é reclamando, se é murmurando, se é buscando colocar a culpa em alguém, ou se é tendo fé em Deus, se é orando, se é buscando se reanimar e tendo atitude para mudar. O seu casamento está ruim? Ora, mas não é só a oração que resolve, é você mudar dentro da sua casa. Sua situação financeira está difícil? Ora, mas não é só a oração que resolve, é a forma como você se posiciona no seu trabalho, é a forma como você tem guardado dinheiro. Tudo depende do seu posicionamento. É uma palavra difícil, mas é o que é necessário. Amém? E aqui nós vemos o que acontece quando alguém escolhe tomar atitude. Primeira coisa, Deus nos ajuda a resolver o problema. Da mesma forma como um pai, Deus na verdade é nosso pai, o melhor pai que nós poderíamos ter. Quando uma criança está passando por uma dificuldade, o pai não dá para ela o que ela quer de mão beijada, mas ele ajuda ela a conquistar isso. E é da mesma forma com Deus. Davi, ele foi fortalecido, ele recebeu a esperança, ele tomou a atitude de ir, mas ele não sabia para onde. Não tinha como saber para onde os amalequitas tinham ido. Porém, aqui, um pouquinho mais para frente, a partir do versículo 11, é demonstrada a provisão de Deus em meio a essa dificuldade. Deus, ele é tão bom, ele é tão amoroso, ele nos ama de tal forma, que ele não só nos dá ânimo e esperança para resolver o problema, mas ele nos guia para o caminho que a gente deve tomar. A gente tem que dar o primeiro passo. Nós dando o primeiro passo, Deus vai demonstrar para onde a gente deve ir, de que forma eu tenho que agir. Mas o primeiro passo cabe a nós. E a partir do momento que Davi deu o primeiro passo, é descrito que aconteceu o seguinte: encontraram no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e ele comeu, e deram-lhe água para beber. Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas, e ele comeu. Assim recobrou as forças, pois havia 3 dias e 3 noites que não comia pão nem bebia água. Então Davi lhe perguntou: de quem você é e de onde você vem? O moço egípcio respondeu: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou aqui, porque adoeci há 3 dias. Isso aqui é algo muito poderoso. Há quanto tempo que ele adoeceu? Há 3 dias. Há quanto tempo Davi saiu lá da região onde o exército filisteu estava reunido e veio a Ziclag? Há 3 dias. A partir do momento que a situação difícil ocorreu, Deus já estava operando, Deus já estava agindo. A partir do momento que a dificuldade veio, antes mesmo de Davi e seus 600 homens saberem, terem noção e ciência sobre a situação difícil, Deus já estava agindo, Deus já estava ajudando. Se aquele que é capaz de resolver o impossível está do nosso lado, como que a gente não vai ter ânimo para resolver a questão? Isso aqui é pura provisão de Deus. É algo que na nossa mente racional é ilógico. Que probabilidade teria de o servo de um amalequita que incendiou Ziclag, de ficar doente, e ficar doente durante esses 3 dias, sem comer e sem beber, sobreviver, ser achado pelo exército de Davi, e o exército de Davi cuidar dele, para que ele demonstrasse para onde os amalequitas foram. Se nós pensarmos meramente com a nossa mente racional, isso parece ser impossível de acontecer. Só que aí entra o que a gente falou um pouquinho antes: Deus é um Deus do impossível. O que a nossa mão e mente carnal não é capaz de alcançar, a nossa fé é. Porque a nossa fé não está em nós, no que nós somos capazes de imaginar, de fazer ou de pensar. Nossa fé está em Deus, um Deus soberano sobre tudo e sobre todos. Então, a partir do momento que nós escolhemos tomar a atitude, ter atitude para resolver o problema e a situação difícil, Deus, ele nos ajuda nesse caminho. Amém? E continuando o texto,
aqui diz: nós invadimos o lado sul dos Queretitas, o território de Judá, e o lado sul de Calebe, onde pusemos fogo em Ziclag. Então Davi lhe perguntou: você poderia me levar até esse bando? E ele respondeu: jure por Deus que não vai me matar, nem me entregar nas mãos de meu senhor, e eu o levarei até esse bando. E ele levou Davi até lá. E aqui, novamente, vemos Deus agindo e direcionando, cuidando do seu filho amado. Mesmo em meio à situação difícil, Deus estava agindo. E levou Davi até o povo amalequita. E é dito que quando Davi e seus 400 homens, porque 200 ficaram para trás, seus 400 homens chegaram aonde os amalequitas estavam fazendo o quê? Festejando, comemorando o que eles tinham tomado de Davi. Eles estavam bebendo, comendo, festejando, e Davi não perdeu a oportunidade. Ele e seus homens atacaram os amalequitas, a ponto de que dizimaram todos. Só alguns conseguiram fugir, mas mesmo assim a grande maioria foi dizimada. Então Davi conquistou, venceu o problema. E o segundo ponto: quando a gente toma atitude, Deus nos ajuda a resolver o problema, e também recuperamos o que foi perdido. Ali no 18: assim Davi salvou tudo o que os amalequitas tinham levado, também salvou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada do que lhes haviam tomado. Davi trouxe tudo de volta. Amém? Você crê que você é capaz de recuperar aquilo que você perdeu? Amém? Foi exatamente o que aconteceu. Quando a gente toma atitude, Deus nos direciona para onde a gente deve ir. E a partir desse direcionamento, se a gente seguir o que Deus nos ordena e nos direciona, nós somos capazes de recuperar o que foi perdido. Usando o exemplo do casamento, se o seu casamento está numa situação difícil, perto de acabar, ore. Deus vai responder, vai te dar uma esperança de que algo vai mudar. Tome a atitude de ser uma pessoa melhor dentro do seu lar, que você vai conseguir recuperar tudo aquilo que foi perdido. Tudo aquilo que foi perdido, o mais importante vai ser recuperado. Fala que as mulheres, as crianças, os idosos, tudo foi recuperado. Tudo permaneceu da mesma forma. Ziclag estava incendiada? Estava. Foi destruída? Foi. Mas existem certas coisas que os problemas nos tiram, mas nós somos capazes de reconstruir. Nós somos capazes de retomar. Ziclag era apenas uma cidade, era estrutura. Davi poderia muito bem reconstruir de novo. Ele tinha 600 homens ao lado dele. Não era uma cidade grande. Então Davi seria capaz de reconstruir. Mas o mais importante, Deus não deixou que o inimigo tocasse, que era a família, os filhos, aquilo de mais precioso. E o terceiro e último ponto: quando nós tomamos a atitude de resolver o problema, Deus nos ajuda a resolver esse problema, nós recuperamos o que perdemos e saímos do problema melhor do que quando entramos. Aqui no 20 declara exatamente isso. Davi também tomou todas as ovelhas e o gado. Então levaram esses animais diante de Davi e disseram: este é o despojo de Davi. Aqui, quando é dito tomou todas as ovelhas e o gado, era o que os amalequitas tinham. A gente tem que entender que mesmo que o problema nos tire certas coisas, e algumas coisas serão difíceis de recuperar, a gente sempre vai sair desse problema melhor do que quando a gente entrou. De que forma? Às vezes não monetariamente, às vezes o problema nos tirou muito dinheiro, e a gente não sai dele com o dinheiro que a gente perdeu, mas a gente sai mais sábio. Davi, a partir da situação, ele sabia que ele não deveria mais deixar a cidade dele sozinha em território inimigo. E quando nós saímos de um problema, nós precisamos fazer 3 perguntas. Primeiro, quanto tempo eu devo sofrer por isso? O povo escolheu sofrer pelo máximo de tempo que eles tinham. Agora Davi escolheu sofrer por um período. Ele chorou, ele sofreu, mas logo ele se reanimou no Senhor.
diante do problema que você tem enfrentado, faça essa pergunta: quanto tempo você tem que ficar chorando? Tem situações que sim, a gente deve chorar. Sim, a gente deve sofrer por esse algo. Mas quanto tempo você tem colocado nisso? Quanto tempo você tem escolhido reclamar ao invés de posicionar? Terceira pergunta, segunda pergunta que você deve fazer em uma situação difícil: como eu resolvo isso? A resposta está em tudo isso que a gente falou. Ore, recorra a Deus, Deus vai te dar esperança. Depois de você receber a esperança, tome a atitude de mudar. Tome a atitude de correr atrás do que for perdido. E a terceira pergunta: o que eu aprendo com essa situação? Algo que a gente precisa guardar é que nós não vamos escolher passar por uma situação difícil. Mas quando a gente passa, a gente escolhe se a gente aprende ou não. Se a gente sai de lá mais sábio ou não. Situações difíceis servem para moldar. E nós escolhemos se a gente vai sair dessa situação difícil mais sábio ou não. Se a minha situação difícil for por questão monetária, eu vou sair dela. Eu perdi o dinheiro? Perdi. Mas agora eu tenho sabedoria de saber como gerir meu dinheiro melhor. Se o meu grande problema for o meu casamento, eu passei por esse problema, eu saí, recuperei o meu relacionamento. Agora eu aprendi que eu devo ser um novo homem dentro de casa, uma nova pessoa dentro do meu lar. Nós escolhemos se nós vamos aprender ou não com essas dificuldades. Amém? A equipe de louvor pode subir, podem levantar, por favor. A equipe de intercessão também pode vir aqui à frente. E para nós finalizarmos, algo que nós precisamos entender e guardar no nosso coração é que a escolha é nossa, de murmurar ou de orar, de permanecer estagnado e parado, ou de tomar atitude, de enfrentar essa dificuldade, porque Deus vai te dar força, Deus vai prover o necessário para você enfrentar a situação. Você segue um Deus que é capaz de fazer o impossível, o impensável. Tudo aquilo que nossa mente racional não é capaz de alcançar, Deus alcança. E Deus está à distância de uma oração, de um joelho dobrado e de um coração sincero. A nossa parte é isso, é orar e tomar atitude. Deus faz o resto, o mais difícil Deus faz, com excelência. E nós também devemos fazer a nossa parte com excelência. Orar, confiar em Deus e tomar uma atitude. Qual tem sido o problema que você tem enfrentado dentro da sua casa? Que situação tem tirado as suas noites de sono? Você pode vir à frente quando o louvor começar. Você pode vir à frente e abrir seu coração para esse intercessor. Pode ter certeza que ele não vai compartilhar isso com ninguém. Amém? Conte o seu problema. Peça a Deus uma resolução. E Deus vai te dar. Ele vai mostrar para onde você deve ir e o que você deve fazer. Mas saiba que o mais importante não é a decisão que você vai tomar aqui, de vir aqui à frente e receber uma oração, receber um direcionamento, uma esperança. Mas a decisão mais importante vai ser lá fora. Porque aqui você vai receber uma oração, Deus vai te dar a esperança, mas lá fora a atitude depende de você. A mudança depende de você. Correr atrás da resolução depende de você. Amém? Então pode abaixar sua cabeça. Eu vou orar e quando acabar a oração, vocês podem vir aqui à frente, tá? Tanto você que tem um pedido de oração referente a essa palavra, ou um outro tipo de pedido de oração, você também que está na campanha de 7 semanas de oração, pode vir aqui também à frente. Amém? Pai, diante da sua santa presença, nós nos colocamos em oração a Ti. Paizinho, gratos porque o Senhor revelou algo tremendo em nosso meio. E nós, Paizinho, oramos para que em nome de Jesus o Senhor nos dê fé e convicção. Paizinho, não permita que nós fiquemos na murmuração. Não permita, Paizinho, que nós fiquemos reclamando em meio a situações difíceis. Pai, que em nome de Jesus o Senhor leve os nossos olhos mais alto do que o problema.
os problemas são grandes, o Senhor é maior. Gera essa fé em nossos corações, gera essa convicção, Deus, que o Senhor é maior que os nossos problemas, que problemas são passageiros, mas o Senhor é eterno. Nós oramos em nome de Jesus, ó Pai, dai-nos esperança em meio à situação. Paizinho, nós não sabemos o que essas pessoas, Paizinho, esses corações têm enfrentado dentro do lar, dentro do trabalho, não sabemos o que eles têm enfrentado lá fora, mas nós sabemos que o Senhor é um Deus que ama e que nos auxilia em meio às dificuldades. Então que o Senhor esteja trazendo esperança a esses corações, trazendo um novo fôlego de vida, um novo ânimo, Pai, e em nome de Jesus, dai-nos coragem para tomar atitude. Não permita que nós fiquemos estagnados, não permita que nós fiquemos parados em meio aos problemas, não permita que nós fiquemos adormecidos, ó Deus, desperta o nosso coração. Paizinho, nos leva a correr atrás, Paizinho, do que foi perdido. O que foi perdido pode ser recuperado. Paizinho, gera isso, grava e crava isso em nosso coração, que o que foi perdido é capaz de ser recuperado, através da oração, da fé e da atitude. Deus, é o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Ouvi dizer que não verei essa montanha se
Nós cremos no seu poder, Senhor. Nós cremos, Senhor, nas tuas promessas. O Senhor tem promessas para a igreja do Senhor. O Senhor tem promessas para o seu povo. Há promessas, ó Deus, para vidas aqui, Senhor. Promessas declaradas, ó Deus amado, e quem sabe até respostas de oração. O Senhor já decretou a vitória, o Senhor já decretou a bênção. O Senhor já proclamou, Senhor, as bênçãos do Senhor. Pai, nós nos apropriamos, Deus, desta palavra que nos orienta, que nos guia, que nos encoraja nessa noite. Sim, Senhor, a crer, a confiar, Senhor, e a se entregar verdadeiramente às tuas promessas, à tua palavra. Assim como Davi, Senhor, teve a promessa: vá, porque eu já abençoei, eu já fiz, eu já realizei. Apenas vá, Senhor, que a tua graça, a tua coragem, a tua ousadia nos tome, Senhor, por inteiro a partir de hoje, a fim de que avancemos com pés firmes, passos firmes, ó Deus, na nossa fé, na nossa jornada, ciente de que o Senhor está abrindo o caminho, ciente de que o Senhor está à frente, ciente, ó Deus, de que há provisão e de que o Senhor não há de desamparar nenhum filho teu, mas haverá, Senhor, esperança, salvação, frutos, porque o Senhor decretou a bênção para o teu povo, em nome de Jesus. Fortaleça a nossa fé, Senhor. Ajuda-nos a crer na nossa pequena fé e que venhamos mesmos a confiar plenamente no teu agir, confiar plenamente no teu mover, confiar plenamente, Senhor, no teu poder, na tua palavra, na tua promessa, na tua presença, no nome de Jesus. Amém? Você crê assim? Vamos cantar mais uma vez o refrão? Vamos declarar isso com fé, como oração, com ousadia. Eu quero o teu mover, cadeias vão romper. Eu creio em ti, meu Deus. Do impossível sei, milagres eu verei. Eu creio em ti. Nós cremos, Senhor, como nós começamos este culto dizendo, através de canções, nós não caminhamos por vista, nós caminhamos por fé. Davi caminhou por fé, a igreja do Senhor caminha por fé. Creia no Senhor Jesus, Ele cuida de ti, cuida dos teus, cuida da tua jornada. E se Ele te chamou, e se Ele te pede obediência, é porque Ele há de preparar o caminho. Aquele que diz vá, prepara o caminho. Confia, creia e se lance na vontade do Senhor em nome de Jesus. Amém? Estenda as suas mãos, quero abençoá-lo. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai que nos supre e nos provê o que precisamos, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, nosso amigo, o poderoso amigo que nos encoraja todos os dias, seja sobre você, sobre a sua casa, a sua família, sobre o povo de Deus na terra hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe.